Olá, sejam bem-vindos, está no canal do Light Carrier, eu sou a Ana Araújo e cá estamos nós para mais um Crianças de Luz. No último vídeo não falei assim grandemente da espiritualidade em si. No primeiro vídeo sim, falamos sobre a espiritualidade e sobre a reencarnação, partindo dessas duas premissas, para tentar entender um pouco estas crianças que estão agora a chegar ao nosso planeta e que têm vindo a chegar nas últimas talvez 2 décadas para evoluir a nossa estrutura, para que o nosso planeta dê realmente este salto quântico para a 5ª dimensão. Hoje resolvi falar-vos já de algo mais concreto, ligado sim à espiritualidade, e que é a capacidade de todos os seres humanos, ou que está inata em todos os seres humanos, que é a mediunidade. E a mediunidade é tão somente a capacidade de sermos canalizadores, intermediários entre o mundo espiritual e o mundo físico. E todos nós temos essa capacidade, uns mais ostensivamente que outros, uns mais à flor da pele que outros, mas todos nós temos essa capacidade. A reencarnação considera-se completa somente a partir mais ou menos dos 7 anos de idade. Por isso, até aos 7 anos de idade, as crianças têm ainda muito contacto com o lado espiritual. Daí que as crianças em bebés sorriem. Nós antigamente tínhamos o hábito de dizermos que estavam a sorrir para os anjinhos, não é? Que viam anjinhos e que sorriam para eles. Não é de todo descabido. Muitas das coisas que os nossos antigos diziam têm um fundo de verdade. De facto, elas o que conseguem se calhar ver são pessoas, seres, espíritos que elas conhecem, dos quais ainda se lembram, porque ainda estão muito ligadas ao plano espiritual e que conseguem visualizar ali por perto, porque estão a orientar, estão a apoiar, estão a auxiliar este processo reencarnatório que começa no ato da concepção e que termina, que é completo, por volta dos 7 anos de idade. Por isso, até essa altura, é muito normal as crianças verem coisas, as crianças falarem com amigos imaginários, haver manifestações ou fenómenos mediúnicos à volta delas, que nós às vezes não entendemos muito bem, desde pequenos animais que gostam de se chegar, aproximar delas, porque a energia delas é ainda uma energia muito sutil, desde brinquedos eletrónicos ou elétricos que começam a funcionar sozinhos à meia-da-noite, desde às vezes eles acordarem e já quando falam começarem a dizer que vêem qualquer coisa no quarto, no teto, e os pais dizem, mas não está ali nada, mas eu vejo um bicho, mas eu vejo isto, porque depois também vem um lado menos bom dos seres espirituais que nos visitam constantemente. Por isso, é muito normal, até essa idade, até aos 7 anos, as crianças terem uma mediunidade mais ostensiva. Depois passamos para uma outra fase, que é a fase da pré-adolescência e da adolescência. E principalmente na adolescência, na idade já entre os jovens e os adultos, há aí todo um desenvolvimento do nosso corpo físico, em especial da glândula pineal, que é a glândula que no fundo dá origem ao desenvolvimento do todo o aparelho reprodutor. Por isso é uma glândula que trabalha muito com hormonas e é nessa altura que nós dizemos que os miúdos andam todos alterados, não é? E de facto eles andam, porque a nível hormonal há todo um desenvolvimento que está a acontecer e que o corpo fica em transformação e o pensamento também, e os desejos também, que os miúdos, os mais jovens e os mais crescidos vão começando a ter. Mas ao mesmo tempo essa glândula pineal é também no nosso corpo físico aquela que faz a ligação com o divino, é a nossa porta de entrada, ela está no centro do nosso cérebro e ela está no fundo ligada ao nosso chakra da coroa, que faz a ligação mais direta ao divino. E nessas alturas, quando até aos 7 anos a mediunidade está ali mais latente e depois ela fica
em estado, desculpem, ela até aos 7 anos está num estado mais ativo e depois fica num estado latente, a partir dos 7 anos fica ali mais tranquila. Na altura da adolescência, ela volta a desenvolver-se, porque há ali um desenvolvimento dessa glândula, e essa glândula, como faz essa ligação ao divino, acaba também por fazer com que aquelas crianças, aqueles jovens, aqueles adolescentes que já trazem por missão trabalharem com a sua parte mais espiritual, e não quer dizer que vão trabalhar com outros, quer dizer que trazem a sua espiritualidade como sendo um assunto para ser trabalhado nesta existência, acabam muitas vezes por começarem também a ver coisas, a acontecerem fenómenos à sua volta, ligados principalmente a tudo que é eletrónico e elétrico, porque a energia é mais subtil. Começa também a haver fenómenos de vozes que eles ouvem, e depois nós como pais, claro, vamos procurar ajuda médica, e bem, porque temos que despistar todo tipo de situações, mas muitas das vezes o que acontece é que essas depressões infanto-juvenis e adolescentes têm muito a ver com esta parte espiritual que está num desenvolvimento algo descontrolado. Como hoje em dia a espiritualidade foi posta bastante de parte, não é? Na geração dos meus avós havia muitas crenças ligadas à espiritualidade, havia muito respeito, não se negava a existência de espíritos, de aparições, de manifestações. Depois passou-se para o completo oposto, em que as pessoas renegaram todo tipo desse tipo de situações, porque a pessoa está maluca, porque a pessoa não estava da cabeça. Mas, no entanto, independentemente daquilo que a gente acredita, as coisas existem e ponto final, e continuam a manifestar-se. Estes jovens que agora passam por todas estas situações, e ainda mais eles, porque a mediunidade deles é mais ostensiva e manifesta-se de uma forma mais violenta, digamos assim, violenta no sentido de ser mais vista, acabam por depois ter vergonha, ou terem vergonha até de partilhar uns com os outros, e terem vergonha de falarem com os pais, porque depois também não querem ir para psicólogos e psiquiatras e serem rotulados de esquisitos e diferentes, não é? Então, muitas vezes o que acontece é que eles guardam essas situações para eles próprios, e as situações vão-se agravando. Porque depois todas as manifestações têm elas serão melhores em termos energéticos ou mais densas, consoante o estado vibracional em que a pessoa está. Ora, se o jovem começa a sentir coisas, ou ter pesadelos, ou ter premonições, e não tem com quem falar, e não quer falar com ninguém porque aquele assunto é tabu, acaba por começar a andar mais assustado, com mais medo. O que é que acontece? O tipo de vibrações que ele emana vai atrair um tipo de energias mais densas, e essas energias mais densas vão perturbá-lo ainda mais e fazer com que a vibração dele ou dela baixe mais. É um ciclo vicioso que acaba muitas vezes nas depressões, que acaba muitas vezes nos transtornos de vária ordem, que depois, em último recurso, são mesmo tratados a nível psiquiátrico, porque depois há uma afetação mesmo de todo o nosso sistema mental. O que é que nós, como pais, podemos fazer para ir despistando estas situações? Desde pequeninos, eles vão dando sinais, e nós devemos escutar. Não devemos ignorar e banalizar e dizer isto são coisas deles, está a inventar, ou está a brincar. Pode estar, mas pode também não estar. Por isso nós temos que, como pais, ir conhecendo os nossos filhos de forma a despistar-nos quando eles de facto estão a dizer a verdade, relativamente a verem coisas, a sentirem coisas, a saberem coisas que não têm forma de o saber, ou quando eles simplesmente estão a querer chamar a atenção e inventar uma história, não é? Porque isso também acontece. Por isso, se nós formos conhecendo bem os nossos filhos, nós vamos conseguindo detectar onde é que essas coisas acontecem. E depois há outras situações, por exemplo, posso dar o exemplo do meu filho, que aqui há uns anos chegou a dizer-me, pronto, temos à vontade, falámos muito sobre estes assuntos, e eu lembro-me perfeitamente aqui há uns anos, uns 2 ou 3 anos, e ele dizia: mãe, eu esta noite acordei e não me conseguia mexer. E eu expliquei-lhe que isso chama-se
catalepsia ou paralisia do sono, insónia normal, o nosso espírito sai do corpo quando nós estamos a dormir e às vezes o nosso corpo físico acorda e o espírito ainda não está completamente encaixado no nosso corpo físico. E o que é que acontece? O nosso espírito não tem ainda controle sobre a parte física do corpo e nós nos sentimos paralisados. O meu filho dizia, eu consigo ver, consigo mexer os olhos, mas não consigo ver, não consigo mexer os braços, não consigo mexer as pernas. E nessas situações, o que as pessoas devem fazer, porque também acontece com adultos, é permanecerem o mais tranquilamente possível, tentarem controlar a respiração, porque isso demora uns segundos e a pessoa vai ao normal dela e acaba por se mexer, não entrando em pânico, o processo é muito mais rápido. Outra altura, ele disse-me que acordou e estava no teto do quarto, eu conseguia ver o corpo dele, conseguia ver o quarto dele e via-se no teto. Ele dizia, eu estava no teto e eu conseguia ver-me a dormir na cama lá embaixo. Pronto, ele estava numa projeção astral, que é chamada uma projeção astral. O nosso espírito, de facto, quando nós dormimos, sai do corpo e vai para outros sítios, às vezes vai aprender, às vezes vai auxiliar, às vezes vai, aquelas pessoas que estão numa vibração mais densa, às vezes vão tentar vingar-se durante o sono de alguém que também está a dormir, que também sai do corpo e vão para o plano astral tentar chegar àquela pessoa e até provocar, sei lá, um pesadelo ou até haver uma discussão a nível no plano astral. E depois a pessoa acorda de manhã e diz, eu discuti com o fulano, bati-lhe, não sei o quê. Porque às vezes nós levamos os nossos assuntos densos, não é? E é o normal para o nosso sono e depois acabamos por vivenciar isso também no plano espiritual. Por isso, quando os miúdos chegam à nossa beira e se abrem, nós devemos não impular a situação, mas devemos dizer, sim, e como é que te aconteceu e tal, e não sei o quê. Olha, eu até vou tentar perceber o que é isso. Depois a gente conversa sobre o assunto. Porque se a gente disser, estás parvo, isso não faz sentido nenhum, isso foi um pesadelo e isso começa a acontecer à criança ou ao adolescente todas as noites, ele diz, bem, isto não pode ser um pesadelo porque eu não posso estar sempre a ter a mesma situação recorrentemente. Às vezes as situações vêm recorrentemente para que esses processos sejam apreendidos e a partir do momento em que a pessoa compreende o processo, por exemplo, com o meu filho, a partir do momento que ele entendeu que quando ele acordava preso, sem conseguir mexer-se, que aquilo era uma coisa natural e quando se via no teto também era uma coisa natural, isso deixou de acontecer. É quase como se tivéssemos que apreender um conhecimento e depois dele apreendido as coisas se estabilizam. Por isso, nem banalizar demasiado, nem impular demasiado, nem catalogar aquelas situações como sendo situações absurdas, não é? Porque nós sabemos que as crianças hoje em dia são extremamente inteligentes, estão em constante conexão com a internet, montes de conhecimento, e eles não são propriamente ignorantes, não é? E se eles acabam por ter a coragem de vir falar connosco sobre um assunto que os incomoda profundamente, nós temos que valorizar essa confiança e tentar não os desapontar para que da próxima vez que eles se sintam em aflição, eles continuem a vir ter connosco e a falar connosco. Pronto, por isso, hoje era um bocadinho isso que eu trazia. Há vários tipos de mediunidade, ela começa exatamente desde que a pessoa nasce e é mais manifesta até aos 7 anos. A partir dessa idade, depois na adolescência, há também esses picos. E depois da adolescência, quando ela permanece ativa, então é porque a pessoa traz a mediunidade como algo que tem que ser mesmo bastante trabalhado. E aí é outro assunto, não é? Há vários tipos de mediunidade, cada pessoa tem uma mediunidade diferente, há tantas mediunidades quantas pessoas no mundo. Nós podemos catalogá-las em várias ordens, mas dentro daquela ordem, cada uma das pessoas pode sentir as coisas de forma diferente. Quem tem mediunidade de visão, uns veem umas coisas, outros veem outras, e dois médiuns com capacidade de visão no mesmo sítio podem ver coisas diferentes. Um vê um tipo de energias, o outro vê outro, porque cada um tem uma energia diferente e cada um tem uma capacidade de evidência diferente. Quem fala da evidência, fala da audiência, fala da mediunidade de efeitos físicos, que é quando as coisas acontecem coisas estranhas à volta, é sinal que a pessoa tem a capacidade energeticamente de produzir aquilo que se chama ectoplasma para que se manifestem certas coisas à sua volta.
Por isso, tudo e isso vai acontecendo depois ao longo da vida da pessoa, se ela depois trouxer essa característica como sendo algo mais ostensivo e mais visível na sua personalidade. Para não complicarmos estas situações, porque estamos a falar de crianças, aquilo que eu hoje decidi falar aqui foi sobre, sim, essa maioridade que nasce connosco, que se mostra ali um bocadinho, que às vezes se apaga, depois se volta a mostrar mais adiante, e que é perfeitamente normal e que deve ser encarada como uma característica natural de todos os seres humanos. Até os animais, de uma forma completamente diferente, mas até os animais têm, por exemplo, evidência, não é considerado mediunidade, mas eles conseguem ver às vezes energias onde nós não vemos, não é? Quantas vezes nós vemos os nossos gatos e cães olharem para sítios que nós nem percebemos porque é que eles estão a olhar para ali. Por isso, nós temos que desmistificar a situação da espiritualidade, separá-la da bruxaria, porque uma coisa é o oposto da outra, a espiritualidade é uma coisa, a bruxaria é o mau uso da espiritualidade. E temos que entender que os nossos filhos, hoje em dia, cada vez mais, e quanto mais pequeninos eles são, por isso quanto mais recentes eles são no mundo físico, maiores são as capacidades que eles trazem nesta área da espiritualidade. Por isso temos que estar preparados para, com serenidade, tentar entender o que se passa com cada um das crianças que estão connosco, sejam os nossos filhos, sejam os nossos sobrinhos, sejam para os professores, sejam alunos, seja o que for, não é? As pessoas que lidam com os jovens, hoje em dia têm essa responsabilidade, se calhar sempre tiveram, mas hoje em dia há mais formas de a informação chegar às pessoas, e de se manterem informados para entenderem, para que depois estas pessoas, estes jovens, estes adolescentes não entrem no desespero de se acharem completamente isolados e sem qualquer apoio no mundo e entrem nos caminhos que tanto têm aparecido hoje em dia do suicídio, das drogas, para no fundo calar essas sensações que eles vão tendo. Por isso, a nossa responsabilidade é essa neste momento, é lidar com a nossa espiritualidade, que também está a despertar muito, não é, nos adultos, é entendermos a nós, se calhar também para entendermos os nossos mais pequenos e entreajudarmos uns aos outros. E como eu tento sempre dizer, para que o nosso mundo seja um mundo melhor, uma casa melhor para todos nós que aqui vivemos. E pronto, não alongando muito mais, para o vídeo não ser pesado nem maçudo. Espero que de alguma forma tenha sido aquilo que eu fui explanando, tenha ficado mais ou menos esclarecido, que não tenha sido muito complicado de entender. Espero que traga alguma luz para algumas situações pelas quais possam estar a passar com os vossos neste momento, e vão passando por aqui, vão vendo às quartas-feiras as crianças de luz, vão vendo às segundas-feiras as segundas de luz, e eu às sextas também, porque houve pessoas que me pediram, eu aqui há uns tempos atrás fazia umas pequenas orações, que ia pondo só oração, que eu chamava de vídeos motivacionais. Eu vou começar à sexta-feira também a lançar numa espécie de um vídeo áudio onde existe também uma pequena oração, para que haja variedade, para que a gente não entre na rotina de fazermos sempre as coisas da mesma maneira e tornarmos mecânicos. Por isso a espiritualidade deve ser algo que está sempre em constante movimento, deve ser algo leve, deve ser algo que nos leva a sermos melhores e a estarmos melhores connosco e com os nossos e com o mundo, não é? Para que sejamos luz uns para os outros, não é? É isso que eu acho que nós devemos ser sempre. Pronto, por hoje ficamos por aqui. Espero que vocês voltem na próxima quarta-feira para o próximo vídeo. Agradeço as visualizações, agradeço a subscrição do canal. Estes conteúdos só são entregues pelo YouTube a mais pessoas se as pessoas deixarem o like, se as pessoas subscreverem o canal. Eu sei que para subscreverem o canal tem que ter um e-mail do Gmail, que é chato, porque às vezes as pessoas não estão para criar contas para subscreverem o canal, mas se às vezes tiverem contas do Gmail, basta no canal ter lá um sininho, basta clicar no sininho, ficam subscritos, e de todas as vezes que eu vá pondo um vídeo no canal, vocês são avisados
e isto começa a chegar a mais pessoas. Eu acho que hoje em dia toda a informação honesta e que tente ser o mais séria possível é muito necessária para que cada vez mais as pessoas estejam informadas, porque o que é necessário hoje em dia para todos nós é o esclarecimento. Esclarecer, sempre, para que ninguém viva dentro de crenças limitantes, para que as pessoas vão sendo livres e entendendo que a espiritualidade não é uma prisão, é uma libertação das nossas censuras, que às vezes são muitas, e que a espiritualidade é algo que nos traz liberdade e luz. Até à próxima quarta-feira, espero que vocês fiquem bem e espero que a vossa semana continue a correr bem e vamos nos vendo por aqui. Até lá, fiquem bem e sejam felizes.